Bom dia, Fernando. Bom dia, doutora Helena. Como vai a senhora? Tudo bem? Em paz. Tudo em paz. Ótimo. Obrigada. Bom dia, então, pessoal. São 8h05. A doutora Carla Almeida, nossa residente do segundo ano, vai falar hoje sobre um tema extremamente importante, que é a anemia aplástica, né, nos pacientes com síndrome idosos, ato falho. Então, a Carla vai falar de tratamento e os resultados desses tratamentos. Carla, por favor, fique à vontade. Obrigada, professor. Primeiro, bom dia, né? Como o doutor Fernando falou, sou a Carla, sou médica residente do segundo ano aqui da hematologia do HU, e a gente vai falar sobre um artigo publicado, né, em 2025 sobre pacientes idosos com anemia plástica, os padrões de tratamento e os resultados do mundo real. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve revisão, do que é a anemia plástica, falar sobre diagnóstico, sobre tratamento, como é que a gente pode avaliar esses pacientes, certo? Até para o melhor entendimento também dos residentes clínicos, dos internos, tá? Aqui só a organização da aula, vai ter uma breve introdução com os dados gerais, né, a fisiopatologia da anemia plástica, e aí principalmente a adquirida, que eu vou focar mais, né, que é a imunomediada, o diagnóstico e com classificação de gravidade, o tratamento mais atualizado no geral, que não vai ser relacionado aos idosos, e a discussão do artigo, que são os padrões de tratamento, né, com os resultados de mundo real. Aqui só um breve histórico, tá, sobre a anemia plástica, e aí alguns marcos mais importantes, né, de reconhecimento e compreensão dessa entidade clínica, né, em 1888, ele escreveu o primeiro caso compatível com a anemia plástica, em uma paciente que apresentava panцitopenia e uma medula hipocelular. Era um paciente que apresentava sangramento, febre, e evoluiu a óbito porque na época não havia um tratamento eficaz. Em 1899, Ed Metcalf demonstrou a ação antilinfocítica do soro antilinfócito, né, sugerindo aí a possibilidade de um mecanismo imunológico envolvido na doença. Em 1972, já mais recente, né, comparando com os outros dois marcos, foi realizado o primeiro transplante halogênico de medula óssea com sucesso em um paciente com anemia plástica severa. E na década de 90, o grande marco foi o início de uma nova era de tratamento, né, da anemia plástica com o uso da imunossupressão combinada, que foi a globulina antilinfocítica com as closporinas, né, seria o APG, e aí principalmente aqui no Brasil não, que a gente não tem disponível, mas a equina, né, a do cavalo, porque a gente usa a do coelho, e melhorou significativamente os resultados. A anemia plástica, assim, eu gosto muito de entender ela como uma síndrome, né? A síndrome de falência medular, que vai ser caracterizada por citopenias e uma medula óssea hipocelular, né? É um grupo heterogêneo de doenças com diferentes mecanismos fisiopatológicos, marcados por essas duas características, e vão existir apresentações bem diferentes, né? Assim, com mecanismos fisiopatológicos diferentes, mas que vão ter em comum essas citopenias, né, uma pancitopenia e a hipocelularidade da medula. Aqui eu trouxe essa figura para a gente entender, né, essa questão da síndrome clínica, porque vai ser caracterizado pela citopenia e pela hipocelularidade, mas eu posso ter uma anemia plástica, tanto adquirida, né, que é a imunomediada, pela destruição das células, pela atividade de linfócitos citotóxicos, as anemias aplásicas hereditárias, que aí vão ter a ver com defeitos genéticos, que vão levar à falência medular, né, que podem até se apresentar numa idade, um adulto aí, mas geralmente se apresenta mais em criança, e a síndrome melodisplástica hipoplástica, que na verdade é uma neoplasia mieloide, mas que pode também se apresentar com citopenias e com medula hipocelular. Em relação aos dados gerais, né, falando da anemia plástica adquirida, a epidemiologia, como a gente já sabe, é uma doença rara, né, tem uma taxa de incidência global que pode variar de 0,7 a 5 casos por milhão de habitantes por ano. Então, é uma doença realmente muito rara. O maior número de casos é na Ásia, comparando com a Europa e os Estados Unidos. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem dados suficientes, né, para caracterizar bem a epidemiologia brasileira. É uma
condição clínica que vai ter uma apresentação bimodal, né, o primeiro pico entre 15 a 25 anos, né, então na fase pediátrica e do adulto jovem, com o segundo pico em pacientes maiores de 60 anos. O prognóstico da anemia plástica, principalmente a grave, se não tratada, tem uma mortalidade aí em 2 anos de chegar a quase 80%, né, principalmente relacionada às complicações infecciosas. E aí, falando um pouquinho da fisiopatologia, quando a gente pensa, né, na síndrome clínica da anemia plástica, quando vai falar dos mecanismos que vão atuar nessa fisiopatologia, a gente pode ter o mecanismo imune, e aí vai ser na anemia plástica adquirida, que vai ser a resposta imune a partir da ativação dos linfócitos T citosólicos, que vão atacar as células trombomatopoéticas e vão levar à falência medular, mas eu vou explicar essa parte com mais detalhes mais à frente. Mecanismos genéticos, né, que vão ter alterações germinativas, mutações germinativas ou somáticas, né, que vão atuar aí na manutenção da hematopoiese e vão predispor a uma falência medular. Exemplos desse tipo de anemia plástica são anemia de Fanconi, de uma forma mais rara, GATA2, doenças do telômero, né, esqueratose congênita. E o outro mecanismo é o mecanismo clonal, né, que a gente tem a SND hipoplásica como um grande exemplo, né, que tem da anemia plástica desse mecanismo de clonalidade. Aqui é uma imagem de um artigo publicado no New England em 2018, tá, que foi o Young que fez uma revisão sobre a anemia plástica, e aí é uma imagem que eu acho que resume muito bem essa questão de sobreposições, né, de condições que se manifestam com citopenia e falência medular, né? Aí a gente tem a anemia plástica, a síndrome mielodisplásicas, e aí essa sobreposição da síndrome mielodisplástica hipocelular com a anemia plástica, as doenças do telômero, né? E a interseção aí da anemia plástica com a hemoglobina paroxística noturna, que a gente sabe que chega até aí o valor de 30% a 40% de pacientes que têm anemia plástica vão ter concomitantemente também hemoglobina paroxística noturna. E de uma forma mais rara, mas também presente, né, como eu citei aí, já vão ser fatores genéticos associados à fisiopatologia dessas doenças, que são a anemia de Fanconi, GATA2, né, SOC1, e CTLA4 e MPL. E aqui eu acho que é um slide muito importante, né, que aqui vai falar sobre a fisiopatologia da anemia plástica adquirida, né, que a gente vê mais, que seja imunomediada, né. É um mecanismo que não é completamente esclarecido, mas, assim, o modelo que é mais ativamente aceito envolve uma desregulação imunológica, né, mediada por células T. E aí, o que a gente vai ter? Inicialmente, a gente vai ter uma célula tronco hematopoética, que vai estar descrita nessa figura com a sigla, né, de HSPC, que pode apresentar fatores predisponentes, né, que é esses nomes logo ao lado, né, que são defeitos intrínsecos, diminuição dos telômeros, alterações germinativas, e aí a gente pode existir, né, além de possíveis gatilhos ambientais em hospedeiros susceptíveis. E aí esses fatores vão levar à ativação anormal de linfócitos T, que na figura está descrito como LTC, certo? E esses linfócitos T passam a reconhecer antígenos apresentados pelas células trombomatopoéticas através do HLA classe 1. A partir disso, vai ocorrer essa expansão oligoclonal dos linfócitos T citotóxicos e vai existir uma produção aumentada de citocinas inflamatórias, principalmente TNF-alfa, interferon gama, tá? E vai ocorrer uma alteração do microambiente da medula, tá? E aí, essa alteração do microambiente da medula vai inibir a proliferação, né, de células tronco, vão aumentar a apoptose, vão promover uma progressiva falência da medula óssea, tá? E aí, quando a gente chega na insuficiência medular, né? Ao longo da evolução, né, da insuficiência medular, você pode, né,
fazer o uso da terapia imunossupressora, e aí você pode fazer uma pressão seletiva nesse ambiente inflamatório, né, favorecendo a expansão clonal de alguns clones hematopoéticos que vão ter o escape imune, né, durante esse ciclo. E aí é o que explica a associação, né, da hemoglobinúria paroxística noturna e da SMD anemia após a anemia plástica, né, progredindo de anemia plástica, que é o que ele coloca na figura, né, clonal hematopoiese, né, ele fala de seleção por escape imune via 6P, o PD, e pela mutação do FIG-A, e também a seleção de clones dominantes com mutações não favoráveis, né, incluindo o DNMT3A e o AXL1. Em relação ao diagnóstico, né, assim, você vai ter pacientes que vão apresentar citopenias, né, uma citopenia associada à medula óssea hipocelular, com ausência de fibrose e outras alterações de anormalidade. Não há marcadores específicos de doença, tá? No exame físico, geralmente não vão ter alterações como linfadenopatía ou hepatosplenomegalia, mas geralmente é um paciente que tem uma história de um sangramento, infecções de repetição, né? E aí você vai ver a presença de citopenias e aí suspeitar, né, da anemia plástica. Para ter o diagnóstico, você tem que ter pelo menos dois dos seguintes critérios, né, que é a concentração de hemoglobina com HB menor do que 10, uma contagem de plaqueta menor do que 50.000 e uma contagem de neutrófilo menor do que 1.500. Na celularidade, você vai ver na biópsia de medula óssea uma hiposcelularidade menor do que 25%, né, com ausência de infiltração anormal ou sem presença de fibrose. E aí, isso no geral, mas ele também coloca que em pacientes jovens você pode ter aí um valor de celularidade entre 25% e 50%, mas tem uma hiposcelularidade relativa devido à idade. Tá? Um slide que eu acho muito importante é esse, que é o diagnóstico diferencial de síndrome mielodisplásica hipoplástica, que eu acho que talvez seja a condição dentro desse espectro das anemias aplásicas que aparece mais para a gente, né, para fazer diagnóstico diferencial com a aplasia de medula imunomediada mesmo. E aí, assim, a gente tem que lembrar que a maioria dos casos de síndrome mielodisplásica vão ter uma medula óssea nova ou hipercelular, tá? Mas que dentro desse espectro de doença da SMD, 10 a 20% dos casos vão poder ter uma hipocelularidade, né, que é a variante hipoplástica. E aí, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial com a anemia plástica, principalmente pela presença, né, de displasia, né, uma desgranulopoiese, uma deseritropoiese, tá? Eu acho que essa parte de mutações somáticas é um fator, né, que às vezes gera muitas dúvidas, mas mutações somáticas podem aparecer nas duas doenças, né, sendo importante avaliar o padrão mutacional e a variação de frequência alérica, né, o VAF. Não é incomum ter mutação, ter clonalidade na anemia plástica, porém tem que ser interpretado com cautela, né, principalmente relacionado ao gene que está aparecendo, né. Gene FIG-A, o BCOL, o BCOL-RL1 é mais comum aparecer na anemia plástica imunomediada, diferentemente do DNMT3A e do SXL1, que é mais comum, né, aparecer na SMD. Então, para fazer o diagnóstico, é importante integrar características citohistológicas e genéticas para definir a SMD. E aí eu trouxe um quadro que é do Guideline de 2024, da revista britânica de hematologia, né? Foi o Guideline sobre o manejo da anemia plástica. E aí ele coloca esses fatores de avaliação, né? Um critério para fazer um diagnóstico diferencial com a anemia plástica, né? Você vai avaliar a citohistologia, né? E a variabilidade genética. Você vai ver que na medula óssea, quando você tem a presença de blastos, né, maior do que 5%, você ganha um score de 2, e uma presença de blastos de 2 a 4%, o score de 1, fibrose grau 2 a 3 ou 3, score de 1 também, um desmegacariopoiese, score de 1.
E os cocritérios vão ser a presença de sideroblásticos em anel, com mais ou igual a 15% um score de 2, e entre 5% e 14% 1, e o severo de granulopoese 1 também. E aí, uma coisa que a gente sempre discute nas visitas é realmente a presença de displasia, né, muito marcante na SMD. A gente não pode dizer que não pode aparecer na anemia plástica, mas é muito raro. Então, assim, a gente vai avaliar com cautela, né, a presença da displasia e avaliar também a presença das mutações. A classificação da anemia plástica em relação à gravidade é pelos critérios de Camita, né, para a classificação. A gente vai avaliar pelo critério de celularidade da medula óssea, né, e os critérios hematológicos. O critério de celularidade para anemia plástica grave, né, uma celularidade da medula menor que 25%, desculpa, ou de 25% a 50%, com menos de 30% de células hematopoéticas residuais, isso em jovens, que foi o que eu falei alguns slides atrás. Os critérios hematológicos, a gente vai ter a contagem de neutrófilos menor do que 500, né, a contagem de plaqueta menor do que 20.000 e a contagem de reticulócitos menor do que 60.000. A anemia plástica muito grave, ela vai ser praticamente igual à grave, com a diferença da contagem de neutrófilos. Né? Os neutrófilos na anemia plástica muito grave vão ser menor do que 200, né? E na anemia plástica não grave, não vai preencher os critérios nem para muito grave, nem para grave. Em relação ao tratamento, né? Desculpa, é uma condição que eu acho que todo mundo se pergunta, todo mundo precisa tratar, né? A gente vai avaliar as indicações, né? Às vezes o paciente não consegue se encaixar nem em uma anemia aplástica grave, nem muito grave, mas tem uma dependência transfusional, porque tem sempre um HB ali de 5, mas não fecha os outros critérios e faz uma síndrome anêmica, então dependência transfusional é uma das indicações de tratamento, e a própria severidade da anemia plástica, né? Avaliar a idade do paciente, porque aí a gente vai definir a elegibilidade do doente para as estratégias terapêuticas, ou seja, uma terapia de imunossupressão, seja um transplante de células-tronco alogênico, né? Se o doente tiver indicação, se tiver elegibilidade, e considerar também a idade biológica das comorbidades. Eu coloquei isso porque na BJH, eu vou até falar um pouquinho mais à frente, no fluxograma deles, eles dividem a idade por 40 anos, mas eles sempre colocam para individualizar o doente e avaliar, né? Fica uma zona ali cinzenta entre 45 e 50 anos. Se o paciente tiver condições, né? Tiver com um doente fit para o transplante, a idade por si só não seria um fator contraindicador, né? Avaliar a progressão da doença, né? Progressão para anemia plástica grave ou muito grave, né? Durante o acompanhamento, monitorar os sinais de pior e sempre avaliar a presença do doador, né? A compatibilidade do doador para o transplante halogênico, né? E definir a possibilidade do transplante da medula. Aí, aqui o fluxograma da PJH, né? Sobre o tratamento. Ele vai dividir pela idade, como eu falei, fez o corte aqui de 40 anos, né? Menor do que 40 e maior do que 40. E aqui, menor do que 40, ele já coloca se já tiver um doador HLA idêntico. Se sim, já avalia para o transplante halogênico, né? Se não, vai avaliar para a imunossupressão e, posteriormente, ou não condição de urgência ou não resposta, avaliar um outro doador, né? Não aparentado, né? Um doador do banco, mas que seja compatível. E aí, aqui ele também coloca, o próprio fluxograma não é muito claro, mas aqui ele também coloca na condição de criança, né, que eu vou falar um pouco também. E aí, para pacientes acima de 40 anos, ele coloca a terapia imunossupressora, né, a terapia com ATG e com a ciclosporina adicionada do agonista receptor da trombopoetina, que é o trombopag. E aí, se não tiver resposta, vai avaliar também um doador, né? Um doador de células-tronco não aparentado do banco. Se não tiver condições, se não for elegível para o transplante, né, avaliar outras opções, né, de tratamento. Ou é o trombopag, ou uma segunda exposição ao ATG, andrógenos, que é o danazol, e novas terapias.
E aí, só um resumo mesmo em texto, né? 40 anos com doador HLA idêntico vai para o transplante halogênico, seria a primeira escolha. Se não tiver doador, HLA idêntico é realmente a terapia de imunossupressão. E o padrão de tratamento atual é a terapia imunossupressora, né? Que seria a terapia tripla, que foi o estudo RACE, que foi um estudo publicado em 2022, né, no New England. Foi um estudo de fase 3, randomizado, né, para pacientes com anemia plástica grave recém-diagnosticada. Ele comparou o do ATG, no estudo era o ATG de cavalo, né, com ciclosporina mais placebo versus ATG com ciclosporina e trombopag. Depois desse estudo, né, a gente viu quanto teve um aumento da resposta global em 6 meses, saiu de uma resposta de 68% para 88%, saiu de uma resposta completa, né, de 10% para 32%, e teve apresentou uma recuperação hematológica muito mais rápida. E não houve aumento significativo de evolução tonal, pensando lá no início, quando eu falei, né, na fisiopatologia, quando a gente expõe a terapia imunossupressora, pode existir uma pressão ali seletiva e ter um escape clonal. E isso não foi visto nesse estudo. Mesmo fazendo a terapia imunossupressora com a adição da trombopag, não houve aumento significativo de evolução clonal. A avaliação de resposta, a gente vai avaliar pela contagem de neutrófilos, a hemoglobina e a plaqueta, né? O paciente pode ter uma resposta completa, não ser neutrófilo maior do que 1.000, com HB maior do que 10 e plaquetas acima de 100.000. Vamos ter uma resposta parcial quando tem neutrófilos acima de 500, ou uma independência transfusional ou uma plaqueta acima de 20.000, né? A resposta completa e a resposta parcial vão se encaixar em uma resposta global, ou podemos não ter, né, resposta, que seria caracterizada pela ausência de resposta, com citopenias que ainda preenchem o critério de gravidade de Kamita. Agora, indo para o estudo, tá? O estudo foi publicado na revista britânica de hematologia. Foram pacientes, né, idosos com anemia plástica, e aí foram avaliados os padrões de tratamento e os resultados de mundo real. Foi um estudo de coorte retrospectiva, multicêntrica internacional, foram 3 centros, principalmente Itália, Estados Unidos e Reino Unido. Foi um período grande, né, de 1976 a 2024. Foi um total de 1.113 pacientes. Eles dividiram os pacientes pela idade, tá? O corte foi 60 anos, então eram pacientes menores do que 60 anos e maiores ou igual a 60 anos. Menores que 60 anos foram 719 pacientes e os maiores ou igual a 60 anos foram 319, né? Esses pacientes idosos, né, os idosos foram considerados acima ou igual a 60 anos. Foram divididos em subgrupos, né, de 60 a 64 anos, 85 pacientes, 65 a 69 anos, 106 pacientes, e maiores ou iguais a 70 anos, 128 pacientes. E para avaliar a gravidade da anemia plástica, foi usado também o critério de Kamita. Tá? Em relação às estratégias terapêuticas do artigo, a gente tinha 6 opções. Ou os pacientes foram expostos à ciclosporina de forma de imunoterapia, ou ciclosporina com eltrombopag, ou eltrombopag isolado, ou o ATG com a ciclosporina, né, ou andrógenos, que é o danazol, ou o transplante halogênico. Lembrando que foi um estudo retrospectivo, né? Então, assim, eles foram fazendo revisão de prontuário, vendo o que tinha sido feito pelos pacientes, né, no centro, e dividiram dentro dessas 6 linhas de terapia. Aqui eu coloquei a tabela resumindo os resultados, tá, do artigo. A variável foi dividida de novo, né, em relação à idade, comparando os pacientes menores do que 60 anos e maiores do que 60 anos. Em relação à resposta global à primeira linha, né? Os pacientes com mais de 60 anos tiveram uma resposta de 47%. Comparando com os menores de 60 anos, foi uma resposta bem menor em idosos, né? Porque os menores de 60 anos tinham 65% de resposta já à primeira linha. A resposta ao ATG com a ciclosporina em maiores de 60 anos foi apenas 39%, né? E comparando com os menores de 60, que foram 64, a gente viu uma queda importante da eficácia, né? A ciclosporina isolada apresentou uma resposta de
44%. Então, é até importante perceber isso, que mesmo usando só a ciclosporina, eu ainda tenho uma resposta maior do que usando o ATG com a ciclosporina em pacientes maiores do que 60 anos. Então, a gente percebe que a ciclosporina isolada teve uma menor diferença entre os grupos. E aí, comparando ciclosporina com a trombopag, a gente vê uma resposta de 54% em maiores do que 60 anos e em menores do que 60 anos, 67%, tá? A mortalidade em idosos, né, foi significativamente maior. A gente tem uma mortalidade de 48% em maiores do que 60 anos e de 17% em menores do que 60, tá? A evolução clonal para SMD foi maior também no grupo dos idosos, né? A evolução para HPN foi maior no grupo dos pacientes menores do que 60 anos. Foi visto, né, durante a revisão do artigo, que os pacientes idosos sempre se apresentavam com trombocitopenia diagnóstico bem mais grave comparando com os pacientes menores do que 60 anos, tá? E uma citogenética anormal teve uma frequência muito maior, né, de alterações clonais em pacientes idosos, né, maiores do que 60 anos. E aí, com os resultados do artigo, foi possível perceber que a idade avançada já era um fator independente associado à mortalidade, né, com um hazard rate de 1,64, com índice de confiança variando entre 1,5 e 1,7. Tá? E aí, aqui um pouco sobre a discussão do artigo, né? Foi uma coorte muito cêntrica, como eu falei. A idade avançada foi associada a uma trombocitopenia mais grave ao diagnóstico, com a pior resposta ao tratamento de primeira linha, particularmente em combinações com ATG, né, com a maior taxa de tolerância para SMD, além de pior prognóstico. Tá? Na avaliação dos estudos, as porcentagens de pacientes tratados com ATG, tanto menor do que 60 anos, quanto maior do que 60, foram semelhantes. Tá? A taxa de evento adverso também foram semelhante entre as duas faixas etárias, mas a resposta ao tratamento foi significativamente menor em pacientes mais idosos, né, maior do que 60 anos. E aí é onde a gente se questiona se, mesmo eu tendo uma resposta menor, né, fazendo uso do ATG, mesmo que ele seja uma terapia que responde bem em pacientes mais jovens, mas no idoso, ele não tem resposta, a taxa de evento foi semelhante, né? Então, eu acho que nesse é um dos pontos que a gente tem que se perguntar, né, entre pesar o risco e o benefício da terapia. Um questionamento, né, que é feito durante o artigo é se não existia ali diagnóstico de anemia plástica dado de forma errônea, né, de novo, foi um estudo de forma retrospectiva, então estava sendo avaliado, né, pacientes já tinham diagnóstico, então será que não eram doentes com SMD hipoplástica que não foram diagnosticados de forma correta e isso levou a resultados piores, né? E a gente também pôde ver uma evolução clonal para neoplasias mieloides. Que no artigo ele coloca, né, o problema inerente à terapia com ATG, né, em relação ao benefício, né, pesando o risco-benefício, a resposta foi débil, né, como eu falei, com apenas 39% em idosos maiores do que 65 anos, frequentemente em torno de 30% nos mais velhos, sendo que estava relacionada a uma necessidade de internamento, ao risco agudo de doenças do soro, de anafilaxia, com imunossupressão profunda e prolongada, que aumentava o risco de infecções oportunistas severas. Em relação ao uso do trombopag, né? O trombopag, pelo estudo RACE, que foi o da New que eu mostrei, melhorou muito a resposta, deixou a resposta hematológica mais rápida, mas não demonstrou um benefício claro na melhoria de resposta em idosos, né? A idade permaneceu, então, um fator limitante. A toxicidade do ATG, com riscos inerentes ao uso, anularam os benefícios cinéticos do trombopag nessa faixa etária. Esquemas ambulatoriais com ou sem ciclosporina parecem apresentar uma melhor relação risco-benefício nessa população. Os andrógenos, que é o danazol, né, podem ser considerados como alternativa de segunda e terceira linha de tratamento, especialmente em pacientes sem elegibilidade para terapia imunossupressora tripla. E o transplante de células trompologênicas nessa faixa etária, né, apresentou resultados desfavoráveis em idosos, sugerindo que sua indicação deve ser bastante criteriosa. Aqui um gráfico, tá? Do artigo, do próprio artigo, né? O gráfico superior, ele vai falar sobre a incidência cumulativa, né? De HPN e da plasia mieloides, né? Que
ele não está separando por idade no primeiro gráfico, né? Então, a gente percebe que ao longo do acompanhamento pode ter um acúmulo gradual de clones HPN, de evolução para neoplasias mieloides, mas quando ele separa por idade, que são os gráficos inferiores, né? O primeiro gráfico, idade menor do que 60, o segundo, idade maior do que 60, a gente percebe pela linha tracejada, que são as neoplasias mieloides, que elas evoluem para a neoplasia mieloide evolui de anemia plástica de uma forma, tem um aumento muito mais rápido relacionado ao HPN, né? E relacionado à idade também. Então, a gente pode concluir, inferir que idosos, né, os mais de 60 anos, apresentam uma tendência maior de evolução para SND e LMA. A avaliação da sobrevida global por idade também, aqui uma curva de Kaplan-Meier, também do artigo, né, da coorte multicêntrica. O gráfico superior, ele avalia o geral, no sentido de todo o tempo, né, que foi avaliado, foi desde 76 a 2014, se não me engano, e ele teve uma pior sobrevida global em idade mais avançada. Você vê a idade 70 mais, que é a linha, né, mais inferior, tracejada com um traço maior, a sobrevida global foi muito menor comparando com a linha contínua, que é a idade menor do que 60 anos. E o gráfico inferior foi a avaliação apenas de pacientes tratados a partir de 2014, né, que já foi na vigência do deltrombopag. E aí a gente percebe pela curva, também na idade de 70 anos, que não houve, né, uma melhora importante com o deltrombopag dessa faixa etária. Os pacientes idosos continuaram com pior sobrevida, e a idade, como eu falei, foi um fator prognóstico independente, mesmo com o ajuste do tratamento. O artigo propõe, né, um algoritmo de tratamento para esses pacientes, tá? A anemia plástica não grave, né? E separa a anemia plástica não grave com a anemia plástica grave e a anemia plástica muito grave. Na anemia plástica não grave, ele sugere a ciclosporina, né, de 3 a 5 miligramas por quilo de 1 a 3 meses, né? Se responder, segue. Se não responder, você tenta adicionar o trombopag 150 miligramas dia por 6 meses. Não respondendo, né? Se responder, continua o tratamento. Não respondendo, você vai adicionar o danazol, que é o andrógeno que fala, né, na discussão do artigo, 200 miligramas por 3 a 6 meses. Respondendo, você segue com a terapia. Não respondendo, você vai dar o melhor suporte, né, e cuidado para aquele doente na condição que ele se apresentar. Né? Na anemia plástica grave ou muito grave, você vai iniciar com a terapia dupla, ciclosporina com a trombopag, a ciclosporina 3 a 5 miligramas por quilo, com a trombopag 150 miligramas dia, 3 a 6 meses. Se houver resposta, você segue. Se não houver resposta, você vai avaliar esse doente, né? Pacientes com idade entre 60 e 65 anos, e que então não têm comorbidades, e que podem ser expostos ao ATG, e que o benefício do ATG aquele doente possa ser melhor, né, do que o risco que o uso do ATG nos traz, você pode fazer o uso do ATG. Se responder, segue. Se não responder, você vai avaliar o transplante de células tronco hematopoético num doente que não tem comorbidade, né, e que vai ser avaliado do adulto. Se responder, seguir. Se não responder, de novo, vai ter um suporte de cuidado melhor para aquele doente na condição dele. Em pacientes maiores do que 65 anos, a gente vai seja a ciclosporina com a trombopag não respondeu, você vai associar o andrógeno, que é o danazol. Respondendo, né, segue. Se não respondendo, vai dar o melhor suporte de cuidado para aquele doente. As conclusões principais do artigo. São pacientes com mais de 60 anos. Os pacientes com mais de 60 anos apresentaram uma trombocitopenia mais grave, uma maior incidência de anormalidades citogenéticas logo ao diagnóstico, né? A eficácia do ATG cai para menos de 40% em idosos, o valor é 39%, com maiores riscos de infecção fatal e uma morbidade hospitalar. Um novo eixo de tratamento, né? Foi esse algoritmo que eu acabei de falar. Com ciclosporina, trombopag e andrógeno, danazol deve formar a espinha dorsal do manejo ambulatorial, priorizando principalmente a segurança desses doentes. São doentes que precisam de uma vigilância contínua pelo risco de evolução para SMDs, quadro dobro em idosos, né, exigindo um monitoramento genético medular rigoroso a longo prazo, como eu mostrei na curva. E a conclusão é que existe uma necessidade de otimização terapêutica específica, né, para idosos. É uma possibilidade de novas estratégias imunossupressoras, né? Ele cita no artigo, na conclusão,
A possibilidade do uso de agonista de trombopetina de segunda geração, que é o romicoxin ou a avotrombopag, e uma abordagem individualizada desse doente, né? Avaliar as comorbidades, avaliar se é possível ou não expor a uma terapia imunossupressora e fazer um acompanhamento de perto. Parabéns, Carla, pela excelente apresentação, resumo, né, que você fez. E eu acho que tem algumas questões aí muito importantes. Uma das razões pelas quais a gente resolveu fazer essa discussão foi porque nós tivemos alguns casos de pacientes com aplasia de medula, uma faixa etária mais avançada, e houve algum momento em que houve uma pergunta bem objetiva: vai para o transplante? Uhum, E se você puder compartilhar, talvez seja melhor. E, aí eu acho que foi bem oportuno, porque você traz algumas questões que eu acho que são muito importantes, a questão do diagnóstico, né? E que principalmente a diferenciação da SMD variante por celular, que algumas pessoas eventualmente acham que isso não tem muito valor, mas é super importante porque a conduta muda, né? Então, e o prognóstico muda também, por incrível que pareça. A gente até, sim, pode ser um pouco mais, digamos assim, mais flexível com relação à idade, se esse indivíduo tiver uma síndrome displásica. Acho que tem um ponto diagnóstico importante, que é a questão principalmente da fibrose, né? Como você mostrou aí. Então, a aplasia de medula, os estudantes têm duas coisas que não costumam ocorrer em aplasia de medula, que é esplenomegalia e fibrose medular. Se você tiver fibrose, você tem que, principalmente grau 2 e 3, né, que é onde a gente tem assim, são o que a gente considera fibrose mesmo, para caracterização da SMD hiperfibrótica ou com fibrose pela OMS. Então, geralmente o critério ele é 1 e 2, MF2, MF3, perdão. Esse é um ponto. E a outra coisa que eu acho que assim vale muito a pena